Olá, seja bem-vindo à aula 9 do curso de Excel básico. Essa aula é uma aula especial. Eu tenho a participação do meu amigo Eduardo Augusto, que vai fazer agora a explicação de como escrever fórmulas, como você interpreta uma fórmula aí no seu dia a dia de vida real e como você pode transcrevê-la para o papel, e depois eu vou fazer um gancho no final da aula mostrando como a mesma função que o Eduardo vai te explicar agora pode ser transcrita para o Excel. É claro, existem ferramentas específicas para cálculos mais complexos, mas basicamente utilizando o Excel, nós vamos criar as nossas fórmulas e as nossas funções utilizando conceitos que estão aí na aula do Eduardo. Eduardo, então, agora é com você. Passo aí a bola, explica para o pessoal do canal aqui do meu canal de vídeos como fazer para escrever fórmulas. E depois da sua explicação, eu vou transcrever a sua fórmula, que é muito legal, para o Excel para que as pessoas possam resolvê-la também. Um abraço, Edu. Até daqui a pouco. Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto do canal Matemadicas e estou aqui ajudando o Alessandro Trovato a vocês entenderem o Excel. E aí a gente vai ver uma parte matemática para vocês entenderem como escrever fórmulas no Excel. Mas eu não vou colocar o Excel aqui para vocês, vou escrever de uma maneira o que a gente enxerga para matemática, de uma linha. Vocês vão entender o que eu vou falar, é mais fácil eu escrever. Vamos lá. O que vocês conhecem? Vocês conhecem essa fórmula aqui? Grande parte das pessoas conhece essa fórmula de Bhaskara. Não fica com medo, não tem nada a ver, a gente não vai calcular, a gente só vai entender como é que é feita para escrever uma fórmula dessa no Excel. E o delta? O delta é... E aí, como é que vai ser no Excel? No Excel. No Excel você vai contar quantas variáveis você tem. Você tem uma variável de saída, porque você vai jogar os valores aqui dentro e vai tirar o x, certo? Tanto esse x positivo, quanto o x negativo aqui embaixo, certo? Então, a gente vai ter a variável A em uma célula, a variável B e a variável C e a variável delta. Tudo aqui dentro, tá vendo? Ó, A, B, delta e o C que está dentro do delta, certo? Exposto isso, isso aqui está em cada célula. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. E aí você vai colocando os valores aqui. Mas esse não é o intuito da aula. O intuito da aula é entender como é que a gente vai escrever em uma linha isso. Como? Primeiro o delta. O delta vai ficar o seguinte. Vai ficar B, a célula referente ao B, ao quadrado. Como é que é o quadrado no Excel? No Excel, o quadrado é o chapeuzinho. 2, B, chapéu 2, ou, e aí, ou não, e aí a gente fecha o parênteses, que é só ele que está sendo elevado ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que cada letra dessa é uma célula, certo? E o x? Como é que vai ser a equação do x no Excel? O x é um pouquinho mais chatinho porque tem essa divisão. Vai ser o seguinte, vocês concordam que esse cara de cima, ele está sendo dividido por esse de baixo? Então a gente tem que isolar, né? A gente começa abrindo parênteses. Menos B. E aí, a gente tem que fazer duas fórmulas dessa. Uma positiva e uma negativa. Então esse vai ser o x positivo. Vou colocar mais. E embaixo eu vou fazer o x negativo. Certo? Continuando o raciocínio. Isso tudo está sendo dividido. Então vai ficar menos B, mais, porque é o positivo, raiz
do quê? Do delta e aí fecha o parênteses para fechar esse daqui. E aí tudo isso vai ser dividido por 2 vezes A. Só que isso aqui, esses dois caras estão dividindo tudo. Então, parênteses aqui. Certo? Prestando atenção neste sinal, que é mais. E o de baixo, como é que vai ser? Vai ser igual. Abre parênteses, menos B, menos raiz de delta, fecha parênteses, divide tudo, abre parênteses, 2 vezes A. Beleza? Espero que tenha simplificado o raciocínio de vocês para escrever fórmula no Excel. Cada variável é uma célula, e aí joga nas células, joga na linha de fórmulas essa descrição do teclado, descrição matemática em uma linha. Tá vendo? Essa simplificação aqui em uma linha é o que a gente enxerga no papel. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E também obrigado, Alessandro, por essa parceria da gente explicar a matemática de uma forma muito mais simples, ok? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. É o canal Matemadicas. Tem muitas questões de concursos e simplifico a matemática de uma forma bem tranquila para vocês entenderem. Muito obrigado. Ale, é com você. Valeu, Edu. Obrigado pela dica. Fazia tempo que eu não via a fórmula de Bhaskara. É bom a gente relembrar alguns conceitos. Eu conheço até aquela fórmula de Bhaskara resumida, só que é uma fórmula gigantesca. Mas deixa pra lá. Então, entendeu a aula do Eduardo? Viu como é interessante você transformar uma fórmula em uma função, né? uma operação matemática em uma fórmula? Mas como é que jogo isso para o Excel? Vamos fazer, então, aqui a representação daquilo que o Eduardo explicou. Veja só. Vamos chamar aqui uma célula de delta, x' e x duas linhas. Qual é a função do delta mesmo que o Eduardo passou para a gente? A função do delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a operação do delta, isso na matemática. Para calcular o x', então, nós temos que fazer o seguinte. Nós vamos abrir aqui o parênteses, menos b mais a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. E essa mesma fórmula, nós vamos ter aqui a operação com o sinal do menos. Lembra-se? Menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Mas como é que eu faço, Alessandro, para transportar tudo isso para uma função aqui no Excel? Vamos fazer um teste, então, aqui. Vamos escrever uma equação para usar como exemplo. Equação que vai ser x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Eu gostaria de resolver, então, essa equação utilizando o Excel. Para resolver essa operação, vamos entender, então, um pouquinho aqueles conceitos que nós vimos na época da escola. Uma equação de segundo grau ela tem 3 partes, a parte A, B e a C, que são representadas pelas letras A, B e C da fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. A, B e C. O A é o primeiro elemento, x ao quadrado. Quando não tem o número ao lado do x, o lado esquerdo, então nós consideramos que é o número 1. Então, o A vale 1. O B, que é o 3x, vale 3, porque se nós isolarmos o x, sobra o 3. Então, o valor de B é 3. E o valor do C, que é a terceira parte da nossa equação, vale 2. Muito bem. O que nós vamos fazer, então, aqui agora é utilizar esses valores que foram extraídos da nossa equação matemática para fazer o cálculo de Bhaskara. Então, nós temos que calcular aqui primeiro quanto que vale o delta. Vamos colocar aqui, valor do delta. Depois, nós vamos calcular aqui o valor do x' e o valor do x duas linhas. Legal. Então, deixa eu escrever x' como a gente escreveu lá, porque é assim que nós conhecemos a operação matemática, certo? Muito bem. Como é que eu posso fazer, então, essa operação matemática? Vamos lá. Valor do delta, sinal de igual. Não se preocupe que nas próximas aulas eu vou passar para vocês detalhadamente como fazer essas operações matemáticas, essas fórmulas, ok? Mas o sinal de igual você já sabe que é obrigatório. Sinal de igual, vamos olhar a fórmula.
b ao quadrado. Então, b vale 3. Então, eu clico aqui nesta célula e vou elevar ao quadrado. Menos, olhem a fórmula, menos 4, que é fixo, vezes a. O a vale 1, então eu vou clicar na célula que eu digitei o número 1, vezes o c, que é o número 2. Assim que pressionarmos o Enter, vamos descobrir o valor do delta. O valor do delta é 1. Com esse resultado, eu consigo substituir aqui nessas operações. Vamos calcular o x'? Então, vamos lá. O x' vai ser igual, abro parênteses, menos b. Olhem aqui a fórmula, menos b. Então, o sinal de menos e clico sobre o b. Em seguida, mais a raiz, que você já viu como fazer, de quem? Do delta. O valor do delta está aqui na letra F, F6. Vou fechar aqui o parênteses da raiz e vou fechar o parênteses de novo por causa da fórmula. Isso aqui tem um objetivo, que é primeiro ele resolve o parênteses interno e depois os externos. Vou pegar toda essa operação, dividir por 2 e multiplicar pela letra A. Quanto vale a letra A? 1. Ao pressionar o Enter, o valor de x' é menos 1. E o valor de x duas linhas? Vamos lá, de novo, igual, abro parênteses, vamos olhar para a fórmula. Menos b. Menos b, opa, não é b, é a célula que tem o valor do b, que é o 3. Em seguida, menos a raiz do quê? A raiz do número do delta, que é este valor que nós encontramos. Fecho parênteses, fecho mais um parênteses. Dividido por 2 vezes a letra A. Quando pressionar o Enter, o resultado vai ser menos 2. Perceberam, então, como é fácil? Se nós tivéssemos, então, outros valores aqui na nossa equação matemática, nós conseguiríamos calcular. Cuidado apenas com o valor do resultado negativo, tá? Se nós colocarmos aqui um delta negativo, pode ser que uma das funções retorne erro. Mas isso é assunto lá para suas aulas de matemática. Entendeu como o conceito funciona? Se eu, então, alterar aqui, ao invés de 3x, aqui for 5x, e no final 2 for igual a 1, eu posso vir até aqui e redefinir. O valor de b é 5 e o valor de x é 1, e eu já vou ter automaticamente os valores calculados. O valor do meu delta, o valor do x e o valor do x duas linhas. Essa planilha está para download também no meu blog, no sigonerd.com. O Eduardo, valeu, amigo. Obrigado pela sua explicação. Espero também que a minha parte esteja certa. A você que hoje está inscrito no meu canal, no sigonerd.com, também inscreva-se lá no canal do Eduardo, no Matemadicas. Matemática dá para ser aprendido de forma divertida. E isso o Eduardo faz com muita atenção e muito carinho. Ele também resolve questões de concursos públicos. Então, se você está pensando em prestar um concurso público para as aulas de matemática, recomendo o canal desse meu amigo. Um abraço. Na próxima aula, então, vamos ver com detalhes como fizemos essa construção dessas fórmulas e funções no Excel. Até lá!